Então, boa tarde para cada um e para cada uma que acompanha aqui, né, esse debate nessa sala. Boa tarde a que nos acompanham aqui no Facebook do Síndico de Contagem. Sejam todas e todos muito bem-vindos nessa tarde em que nós estamos organizando essa live em comemoração aos 99 anos de Paulo Freire. Eu sou Patrícia Pereira, sou professora aqui da Rede Municipal de Contagem e também da rede estadual, e atualmente na coordenação aqui do nosso sindicato. E acho que é muito importante a gente celebrar 99 anos de Paulo Freire, e eu queria começar, né, aqui, rapidinho, antes de passar para os nossos convidados, lembrar um pouquinho da pedagogia da autonomia do Paulo Freire, porque ele diz que para que haja ensino precisa de alegria e esperança, né? Fala que ensinar exige alegria e esperança. E nesse momento nós estamos precisando de muita esperança, e da esperança Paulo Freire, não da esperança de ficar sentado esperando, mas de esperançar, de construir um horizonte melhor. Acho que para nós, né, enquanto classe trabalhadora, eu também tenho os filhos na escola pública, a esperança é um sentimento organizador da nossa classe. É ela que nos faz levantar todos os dias e dizer que é possível mudar, que é possível um mundo melhor, que é possível mais justiça, né? E acho que, nesse momento, a gente precisa instaurar em nós essa esperança, essa confiança, essa alegria em nós e naqueles à nossa volta. Porque a desesperança é um sentimento reacionário, porque ela nos põe para nos conformar com a realidade bruta que está dada, bruta e cruel que está dada. Então, acho que essa live é extremamente importante pelos 99 anos de Paulo Freire, mas também, também como resposta ao que disse, né, o desministro da Educação ontem, em relação às pautas da escola, né, o desserviço que prestou, mais uma vez, usando o discurso de ódio e o discurso ultraconservador contra a educação e seus trabalhadores, né? Ele mostra aqui não veio, né, um ministro que a gente nem sabe o nome dele, se não olhar se não olhar na internet, ninguém sabe o nome dele, né? Isso é grave, né? No meio da maior pandemia dos últimos 100 anos, em que a educação pública está sendo devastada, nós sequer sabemos o nome do ministro. Isso diz muito sobre a atuação dele. Então, para falar sobre essa esperança, esse sentimento, né, de organização da classe trabalhadora, e que a gente comece em nós, né, instaure esse desejo radical de mudança, e aí dialogo, né, com o Raymond Williams, que era alguém com quem Paulo Freire também dialogava, né? Que a esperança seja a pauta da escola. E como nos diz, né, citando Raymond Williams, o professor Teodoro Zanardi, numa live que fizemos aqui com ele, né? Nós não podemos ser arrastados pelo desespero convincente de que temos que retornar para a escola, como fez o anúncio de Zema, de que não tem jeito, de que as pessoas morrem mesmo, mas, ao contrário disso, a gente precisa ser radical, e ser radical nesse momento é fazer da esperança a nossa pauta e fazer da esperança a pauta da escola. Então, viva Paulo Freire, muito obrigada a todas e a todas pela presença, e nós vamos citando aqui, né, a Rita Monteiro aqui também está conosco, e aí passo a palavra para o nosso convidado. Nós temos hoje, né, o professor Naumi Coura, que é professor da Rede Municipal de Contagem, alguém que tem uma leitura muito apurada aí, está fazendo uma leitura, né, da obra de Paulo Freire, né, quão é importante ela nesse momento para nos ajudar e a reconstruir a educação brasileira, e a professora Vera Lúcia Oliveira, também uma leitora apurada aí das obras de Paulo Freire, professora da Rede Municipal de Contagem e professora também da Rede Municipal de Belo Horizonte. Então, são os nossos colegas que estão na lida conosco aqui dia a dia e que hoje, né, vamos discutir aqui Paulo Freire e aí injetar ânimo e esperança em todos nós. Sejam todas e todos muito bem-vindas, e aí passo
para os nossos, convidados aí, vai organizar com os nossos convidados. Muito obrigada, né? Viva Paulo Freire. Boa tarde, gente. Eu sou o Naumi, eu sou professor da Rede Municipal de Contagem e a gente, há muito tempo, aí a gente vem, né, reclamando esse legado de Paulo Freire na educação, tentando levar isso para a escola, e sempre foi muito difícil levar isso para a escola. E agora, nesses momentos aí difíceis de Brasil paralelo e essa extrema-direita crescendo no Brasil e querendo controlar a educação ainda mais, a gente acaba ficando preocupado com esses ataques que estão sendo feitos ao Paulo Freire. E foi diante desse... A gente teve uma divulgação muito ampla no ano passado de um filme contra o Paulo Freire, atribuindo todas as culpas do problema educacional no Brasil ao Paulo Freire. Né? Elegeram ele aí como o grande causador de todos os males da educação e fizeram um filme contando essa história, que é uma história falsa, né? É uma história completamente fora da realidade. Qualquer pessoa que conhece minimamente um livro que seja do Paulo Freire sabe que tudo que a gente sonha é levar Paulo Freire para a escola. E, na verdade, ele ainda não chegou lá. É muito difícil esse caminho, ao contrário do que é falado. O Paulo Freire não é ensinado nas universidades. Né? Eu tive uma professora de didática na Faculdade de Educação que tratou de Paulo Freire numa boa parte do curso. Fora isso, passei minha universidade inteira de letras, né? Eu sou formado em letras, professor de português, fiz licenciatura, várias matérias na Faculdade de Educação, e Paulo Freire, no máximo, tinha uma citação, mas nada é tratado da obra de Paulo Freire mesmo nas universidades. São coisas muito específicas que são tratadas. Quando a gente fez a primeira live, eu tinha acabado de assistir o filme do Brasil Paralelo e eu fui enumerando vários itens que eles levantavam para tentar responder, né, e tentar contrapor, fazer um argumento aí contrapondo aquela mentira que estava sendo contada, tentando desconstruir o filme mesmo. Eu acho que a gente precisa de continuar fazendo esse trabalho, tem muita coisa para ser desmentida e esse discurso da direita está se espalhando, né, e muita gente que não conhece Paulo Freire acaba não conhecendo por essa visão preconceituosa que eles estão difundindo aí, e eu acho que o objetivo é esse mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui? Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava preparando essa apresentação da primeira live, foi uma diferença que tem entre os dois primeiros livros do Paulo Freire. O Paulo Freire, eu vou falar um pouco sobre o contexto da educação na década de 50, e depois eu vou mostrar como que o Paulo Freire ele tem uma mudança na perspectiva política dele, exatamente nesse período aí de 68, que é o período em que ele sofre o exílio. E essa experiência do exílio levou ele a publicar a Pedagogia do Oprimido, que é o seu livro mais importante. Se eu não me engano, a Pedagogia do Oprimido foi publicado em 69. 69 ou 70. Eu não estou na dúvida agora, mas eu acho que é 69. E é exatamente nesse primeiro ano aí do exílio dele, quando
ele percebe que tem que ter a perspectiva política tem que ser mais revolucionária. E ele, antes disso, ele era de uma perspectiva mais democrática. Né? E isso tem tudo a ver com o contexto da década de 60, que isso acontece. Né? Então, por isso que eu vou explicar um pouco como estava acontecendo a educação na década de 50, e tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora também. Né? É um momento muito parecido, tem muitas correspondências históricas, né? Esse momento aí que a gente tem as pessoas estão mais conscientes do que querem, percebendo, né, o que está acontecendo, que os filhos estão indo para a escola e não estão aprendendo, e as pessoas querem mudanças, e aí a gente tem um regime mais autoritário, né, crescendo aí, sendo implantado no Brasil, para tentar impedir exatamente esses avanços, né, que são hoje os avanços democráticos já precisam ser defendidos, mas eu acho que a gente, seguindo aí o Paulo Freire da pedagogia do oprimido, eu acho que a gente precisa de uma perspectiva revolucionária mesmo, a gente precisa de mudar drasticamente, é praticamente criar a escola de novo. Né? A escola e a sociedade, porque para Paulo Freire, a escola ela não está separada da sociedade, por isso que a escola ela sempre vai ter uma posição política. E é por isso que a gente adota hoje, a gente fala que a gente cria para a escola um projeto político-pedagógico. Né? Porque a política e a pedagogia não tem como se separarem. Isso acho que é a principal contribuição de Paulo Freire. Então, vou voltar aqui. Na década de 50, a gente tem, aqui no Brasil, a gente teve aí o suicídio do Getúlio Vargas, e tem um período conturbado aí, depois do suicídio de Getúlio Vargas, que já estava iminente um golpe de Estado, já tinham tido vários golpes de Estado na América Latina, e depois a gente tem o Juscelino Kubitschek, que é um momento aí de alívio democrático, com avanços econômicos, né, extraordinários. E que tem a ver com o contexto global também. E em 60 ganha o Jânio Quadros, em 62 ele sai do governo, e depois a gente tem o curto período aí do governo Jango, quando o Paulo Freire participou do governo Jango. Né, ele foi designado aí para alfabetizar fazer um programa de alfabetização nacional. Então, assim, na década de 50, voltando à década de 50, né? Na década de 50, a gente já estava muito claro o problema do fracasso da educação. Isso era uma questão que estava na ordem do dia. Já tinham várias propostas de mudança na educação. A primeira delas, que teve aqui no Brasil o seu principal representante, o Anísio Teixeira, foi o escolanovismo, que ele vai começar a implantar o escolanovismo lá em 1930. Aqui no Brasil, no governo do Getúlio Vargas, o Anísio Teixeira chegou a participar de várias fases do governo Getúlio Vargas. E o escolanovismo ele vai tentar ver a educação do ponto de vista da criança. Ele foca no problema da criança dentro da escola. Como que a educação ela tolia tanto a criatividade, ela não chamava o interesse da criança, porque ela não trazia coisas novas para mostrar para a criança, falava sempre de uma coisa muito abstrata ou muito fora daquele contexto
que as crianças estavam vivendo. Então, não era possível a gente educar as crianças, porque a escola estava tolhendo essa inventividade, essa criatividade e essa atualidade, essas novidades da educação. Então, começa-se a perceber que a criança tinha um problema de integrar com a escola. E aí as soluções, né, que vão sendo encontradas são adaptações de tentar falar a linguagem da criança. Isso aí a gente vai passar para o... Né, eu vou passar aqui, vou compartilhar a tela. Então, assim, no mundo intelectual, a gente vai ter esse consenso de que a educação tradicional ela está fracassando, ela não está conseguindo educar as crianças. E aí o problema vai ser focado aí na dimensão das crianças. Não é a aprendizagem que faz a criança se desenvolver cognitivamente. É o desenvolvimento cognitivo que torna possível a aprendizagem, afirmava aí os escolanovistas. Então, assim, esse movimento da escola nova, ele tem uma influência enorme na educação e vão ser feitas aí várias tentativas de adequar a escola para poder acolher melhor o estudante. Só que isso não vai ser suficiente. E aí depois vai ter uma corrente aí que tem a ver com o Piaget e também com o Vygotsky, né, que essa dimensão socioafetiva. Então os pedagogos dessa época lá anterior, à década de 50, eles vão começar a perceber que os alunos eles têm uma necessidade de se desenvolver também emocionalmente, colocando aí essa importância da interação social. Né? Então não era só a interação do professor com o aluno, mas os alunos também interagindo entre si. Isso também levaria o estudante a ter uma dificuldade de aprendizado. Então, depois desse foco na criança, passou a ter um foco aí nessas relações afetivas e sociais, né, cuidando aí do lado emocional da criança. E aí começa essa discussão entre dependência e autonomia. Né, essa educação para a autonomia. Então, essa questão da autonomia ela já vem de antes do Paulo Freire, já nessas discussões. O Paulo Freire estudou muito Piaget, principalmente depois que ele foi para a Suíça, ele aprofundou bastante os estudos dele de Piaget. Depois disso, vai surgir uma corrente freudiana que começa a focar no problema do professor. O professor também ele se envolvia em conflitos dentro da escola que ele não conseguiu solucionar. E essa corrente freudiana ela vai ver isso como uma transferência de relações familiares para a escola. O aluno ali ele via no professor ali uma figura de um pai ou de uma mãe, e ele tendia a reproduzir a relação que ele tinha em casa, dentro da escola. Isso aí provocava vários conflitos que os professores também não sabiam lidar. E esses pedagogos de influência freudiana da época, eles começaram a perceber que
que isso provocava no professor uma reação de tornar a sua aula mais autoritária e mais burocrática, defendendo aí a hierarquia e as normas de comportamento. Esse período aí que eles percebem isso, é uma coisa atual, né? A gente vê isso hoje. É uma coisa aí que está falando da década de 30, mas a gente vê que ainda continua essa tendência autoritária e burocrática dentro da escola. E é muito difícil a gente estabelecer essa relação afetiva com os alunos, que é a proposta do Paulo Freire, né? Que é a gente poder se relacionar com os alunos e se tornar amigo dos alunos, né? Isso aí é importantíssimo para o aprendizado. É muito difícil uma pessoa, né, o aprendizado ele se dá exatamente nessa relação pessoal entre as pessoas. Né, a escola faz parte da sociedade, não é um laboratório alheio à sociedade onde os seres são autômatos. Depois desse período, então, vai vir uma corrente mais progressista de pedagogos também ligados à psicanálise, que eles vão propor como solução a formação de uma identidade de grupo nas turmas de escola. O que significa isso? Significa fazer trabalhos, favorecer a sociabilidade dos alunos. Essa proposta ela tem muita resistência na escola. Os alunos não estão acostumados a trabalhar em grupo. A turma, muitas vezes ela se perde no andamento, aí as turmas são remanejadas, os alunos são remanejados. Muitas vezes isso é visto pela administração da escola como forma de solucionar alguns problemas, e aí não dá tempo de construir essa identidade do grupo. O professor também troca muito. Então, numa escola escola pública hoje, muitos professores são contratados. Então, está sempre trocando os professores, não são os mesmos professores que estão na escola. Então, aquele professor ele não cria vínculo nem com a escola, muito menos com uma turma de alunos, né, podendo facilitar aí essa formação dessa identidade de grupo, e o professor fazendo parte dessa identidade de grupo, né? Porque existe essa identificação, né, dos alunos de uma turma com um professor que está relacionado com aquela turma. Isso hoje a gente vê funcionando, às vezes, de formas mais bem-sucedidas, às vezes não, mas na primeira parte do ensino fundamental, né? Até o 5º ano, até o 4º ano em algumas escolas, costuma ter a mesma turma com o mesmo professor. E mesmo assim, os problemas da escola não foram solucionados, né, com essa perspectiva. Então, assim, o ritmo do conteúdo ele tem que ser interrompido para fazer um trabalho em grupo. Então, a Base Nacional Curricular Comum, que é o BNCC, que vem sendo implementado em vários locais, essa Base Nacional Curricular, ela é a base do Enem. Então, todos os professores eles vão ser obrigados a seguir essa Base Nacional Curricular, porque senão os alunos não vão conseguir fazer a prova do Enem. Eles não vão ter memorizado aquele conteúdo para reproduzir na prova do Enem. Essa memorização de conteúdos não significa aprendizado de forma alguma. Né? Isso é muito claro. O aluno, mesmo se a gente pegar o nosso exemplo, né, tudo isso a gente tinha um currículo obrigatório, aquele sistema tradicional de conteúdos, que pressupõe o aprendizado do outro, principalmente português e matemática, né, que são as matérias
consideradas mais importantes na escola e que, na verdade, todas são importantes, né? Não tem por que a gente privilegiar duas matérias, sendo que tem tanta coisa importante para ser ensinada aí. Então fica a escola fica presa nesse conteúdo, e quando você vai fazer um trabalho em grupo, você tem que interromper esse cronograma de conteúdos e não dá para você cumprir ele no fim do ano. Outra coisa também que atrapalha demais o trabalho em grupo são a grade de horários da escola, que o padrão é de 1 hora de aula, e aí acabou essa hora de aula, bate o sinal e tem que trocar de turma, e aí vem outro professor, troca tudo. Essa identidade do grupo, ela se perde, porque aí já é um momento que interrompe, né, todo o raciocínio que você estava desenvolvendo ali. Se você for, dependendo do que você for desenvolver com o grupo, pode demorar mais do que 1 hora. E aí essa atividade é simplesmente interrompida, porque vai vir a próxima aula com outro professor. Então, isso também é uma outra proposta que vem antes do Paulo Freire. Isso que tudo que eu estou falando é antes da década de 50, que foi discutido. E a outra proposta, que é uma proposta revolucionária de pedagogos, que propõe a autogestão da escola, enfrentando diretamente a burocracia e as normas escolares. Essa proposta, ela é essencialmente uma proposta de ocupação da escola, né? Ela é a pessoa, esse grupo de pedagogos, eles propunham que a única solução para a gente conseguir mudar a escola seria os professores assumirem as tarefas burocráticas da escola, assumir a direção da escola, assumir secretaria de escola, assumir todas e determinar o que vai ser feito para solucionar os problemas. E aí isso aconteceria em cada escola, né? É uma proposta revolucionária, mas ela não é revolucionária do ponto de vista marxista. Ela é uma proposta revolucionária, mas com um tipo de revolução mais anarquista. Então, seria mais ou menos o que aconteceu na Escola da Ponte nos anos 70. Então, assim, isso já vinha sendo discutido, né, antes. E na Escola da Ponte, em Portugal, que é uma escola do interior, de uma cidade do interior, então, assim, esse tipo de proposta nunca vingou em capital, em escolas muito visadas. Então, assim, é uma escola com alunos abandonados, né, no interior, que ninguém estava nem aí para aquela escola, e virou a Escola da Ponte, né? O Pacheco, né, que foi o diretor, que é a principal liderança desse movimento, mas que envolveu todo o grupo da Escola da Ponte, né? Ele começou a propor isso, que não devia mandar nota para a Secretaria de Educação de Portugal, e eles começaram a controlar a escola, e fizeram mesmo uma ocupação da escola. A escola se tornou uma referência mundial, né, ela é insuperável no ranking nos rankings de Portugal. Então, assim, ela se destaca ali no primeiro lugar com uma proposta em que os próprios alunos ajudam a gerir a escola. Então, os professores tomaram conta da escola e eles fazem uma gestão própria para aquela escola. E eles criaram um projeto político-pedagógico próprio daquela escola. Então, assim, é uma proposta que também veio de antes do Paulo Freire, antes de 1950. Então, quando chega Paulo Freire, ele vai começar o trabalho dele alfabetizando jovens e adultos, que já é uma perspectiva estranha à pedagogia, porque normalmente o pedagogo ele pensa na educação da criança. E o Paulo Freire ele já vai ensinar adultos. Então, a educação do Paulo Freire, ela já, desse ponto de vista, ele já é muito mais ampla. Ele já vê a educação como um projeto que envolve os adultos também. Os adultos também precisam ser ensinados, né? Essa ideia de idade certa para aprender, ela é uma ideia estranha para Paulo Freire, né? Paulo Freire não fala em idade correta para aprender.
Então, essa perspectiva, então, quando Paulo Freire chega em Angicos, né, a experiência de Angicos foi uma experiência que ele fez, ele estava no SESI, se eu não me engano, e eu acho que tinha até financiamento internacional, esse projeto dele, não sei se Fundação Ford, tinha... E ele fez um projeto de alfabetização de adultos em 40 horas. Então, ele preparou um programa que é o que o pessoal chama de método Paulo Freire. O Paulo Freire sempre negou esse nome de método. Essa ideia do método Paulo Freire, que as pessoas vendem como se fosse essa alfabetização que ele fez em 40 horas. Ela, na verdade, o Paulo Freire ele não chamava isso de método, né? Na verdade, o Paulo Freire ele chega na comunidade e ele começa a criar o método a partir do contato dele com os alunos. E ele vai chamar esse grupo de alunos de círculo de cultura. Então, era um lugar que eles conversavam sobre tudo. Não era uma aula que tinha um professor ali que sabia uma coisa e ele estava falando aquela coisa para os alunos, e os alunos iam assimilar aquilo que ele sabia. O Paulo Freire ele já não está mais nessa perspectiva de professor e aluno, ele rompe com isso e ele vai começar a conversar como um cidadão e ele vai começar a tratar os alunos como cidadãos também. E é aí que ele vai introduzir essa perspectiva política no projeto. E ele consegue educar muitas pessoas em Angicos. E o que incomoda em Angicos, né, a elite da época, porque o projeto ele era apoiado pelo governo. No fechamento da primeira turma de Angicos, o general Castelo Branco estava presente. Então, assim, não era nada assim que ele estava fazendo um movimento clandestino e revolucionário para chegar lá e mudar a educação. Não era nada disso. Era um projeto de alfabetização, porque a alfabetização no Brasil era gigantesca, então o próprio governo estava investindo nisso, tinha financiamento internacional, se eu não me engano era a Fundação Ford que financiou, ou outra, mas tinha um financiamento aí, inclusive internacional, e ele vai em Angicos e o processo é tão bem sucedido que em 40 horas as pessoas despertam para a leitura. Não significa que as pessoas já saíram dali sabendo ler, que é uma coisa que a direita tem usado muito para acusar o Paulo Freire de que ele estava, na verdade, desincentivando a alfabetização. Que o Paulo Freire ele vem com essa ideia de leitura do mundo e que isso aí seria para as pessoas não aprenderem o método silábico. Então, a direita tem acusado aí o Paulo Freire de recusar o método silábico de alfabetização. E o Paulo Freire ele usa o método silábico também. Só que a leitura dele não para na letra. Que todo professor de português sabe disso. Você tem que entender o discurso. Essa é parte da compreensão da letra, da sílaba, para compreender as palavras, para chegar num momento você entender o discurso e onde que isso está inserido no mundo. O discurso ele pressupõe uma relação com o mundo. Então, o discurso ele é sempre político. O discurso ele tem a ver com a vivência do autor, ele tem a ver com o público que tá ouvindo aquele autor. O discurso ele envolve todo o contexto. Então, o Paulo Freire ele trabalha com o método silábico, sim. Inclusive, ele pega lá a palavra tijolo, que é um dos exemplos dessa primeira experiência de Angicos, e ele vai ensinar os alunos TI-TI. Aí ele vai ensinar toda a família do T. T-A, T-O, T-E, T-I, T-U.
né? TA, TE, TI, TO, TU. Então ele aprendeu aí a família das sílabas com a letra T, né? Que é importante saber o A e o U. Então o Paulo Freire ele passa por isso na hora que ele vai alfabetizar os alunos. Ele não é contra o método silábico. Só que ele sabe que não é porque você sabe juntar T com A e sabe que vai dar tá, que você aprendeu a ler também. Então ele prossegue nisso e ele vai tentar pensar o que aquele tijolo ali representa no discurso. E aí que entra a dimensão política do ensino de Paulo Freire. Essa experiência de Angicos, depois de ser muito bem sucedida, na cidade de Angicos, isso causou muito problema com os coronéis da região, porque foram 300, né, uma cidade aí, né, Angicos devia ser uma cidade pequena, com cerca de 1.000, 2.000 habitantes, e de repente 300 eleitores puderam votar porque aprenderam a ler e a escrever o próprio nome. Né? Aprenderam a ler as letras e eles já sabiam então assinar o próprio nome e eles puderam votar na próxima eleição. Isso causou muito problema em Angicos. Então o pessoal queria já, o Paulo Freire já começou a ser acusado de comunista e ele tinha que ser expulso né, e começaram aí todas essas fake news contra o Paulo Freire, elas já vêm dessa época. Então os coronéis de Angicos ficaram muito incomodados porque ele estava colocando muitos eleitores a mais na eleição e eleitores pobres, né? Naquela época só podia votar quem era alfabetizado. Então, assim, de repente, um tanto de gente pôde votar. Isso mudou muito a política local de Angicos e o Paulo Freire ele começou a ser perseguido por conta dessa questão eleitoral, principalmente. E quando chegou o governo Jango, o Jango chamou o Paulo Freire para fazer um programa nacional de alfabetização e levar essa experiência dele, de 40 horas de Angicos, para o Brasil todo. Então, isso aí foi... A direita ficou muito preocupada quando isso aconteceu. Né, eu já tinha tido toda a divulgação, né, o projeto, como era financiado, ele tinha muita divulgação, então todo mundo ficou sabendo daquilo que tinha acontecido e começou a implantar. O Paulo Freire começou a preparar a turma de professores para fazer esse projeto de alfabetização nacional quando teve o golpe militar. E aí isso foi completamente interrompido com o golpe militar em 64. O Paulo Freire é mandado para casa, ele foi preso depois disso, ele depois disso ele vai perder o cargo na universidade e ele vai se exilar. Né? Depois disso ele percebe que ele tem que sair do país. E aí o que tinha me chamado a atenção na primeira vez que eu fiz essa live foi essa questão do livro dele. O primeiro livro do Paulo Freire ele é publicado em 1967. É o livro Educação para a Liberdade. Esse livro Educação para a Liberdade ele vai descrever essa experiência de Angicos e esse livro ainda tem uma perspectiva democrática. Porque em 67, ele, apesar de já ter acontecido o golpe e ter interrompido o que ele fazia, né, o trabalho que tinha sido planejado e tudo, ele ainda tinha esperança na democracia. E ele estava tentando convencer as pessoas de que o melhor era a democracia, né? Porque o golpe militar ele se aprofunda em 68, que é exatamente quando ele tem que se exilar. Então, quando ele publica em 1967 o Educação como Prática de Liberdade, ele ainda tem essa perspectiva democrática. E ele começa a relatar a experiência de Angicos como se ela fosse ser implantada pelo Estado, né? Que o Estado tinha que difundir aquela experiência
e como que ela cabia dentro do regime democrático. E 2 anos depois, em 69, aí em 68 o Paulo Freire é exilado, e 2 anos depois, em 69, ele vai publicar A Pedagogia do Oprimido, que é a sua obra mais importante, que foi proibida no Brasil. Ela era considerada um manifesto comunista brasileiro pelos agentes da ditadura. Então, assim, era uma das obras mais perseguidas aqui no Brasil. Então, ela foi lida aqui muito depois, né? Ela não foi lida na época, ela foi publicada em várias línguas, e é onde o Paulo Freire define a sua proposta pedagógica mais consistentemente. Depois disso, ele vai atualizar de várias formas nos outros livros dele e aprofundar em alguns pontos. Mas o essencial do Paulo Freire está na Pedagogia do Oprimido. E quando Paulo Freire publica a Pedagogia do Oprimido, ele já percebe que não tem como a mudança acontecer por meio do poder público. E ele percebe que tem que ter uma reação popular. E é isso que ele vai propor para a Pedagogia do Oprimido, que o aluno, o professor, que eles adquiram uma consciência política e percebam que o que eles estão fazendo são atos políticos. Né? Tanto a leitura de um livro é um ato político, quanto escolher os alimentos para comer. Né? Então, são muitas... Né? Tudo que se faz na escola e na sociedade tem consequências políticas. E Paulo Freire percebe que não tem como isolar a escola da política. Essa mudança acontece do Educação para a Liberdade e no livro Pedagogia do Oprimido. Então, se você ler os 2 livros, você vai perceber isso. Como que o Paulo Freire ele radicaliza sua posição política em decorrência dos acontecimentos políticos que aconteceram na época. E da mesma forma, quando Paulo Freire retorna do exílio, em 79, e depois na administração da Erundina, que aí ele vai assumir uma secretaria de educação municipal, a atuação dele já vai ser completamente diferente, porque o contexto político é outro. A gente estava tendo uma retomada da democracia, a Constituinte tinha sido acabada de ser aprovada, então ele já vai ter um outro posicionamento político. Então, assim, a gente percebe claramente, inclusive na trajetória do Paulo Freire, que o que ele ensina muda de acordo com o contexto político. Então, eu acho que a gente tem que levar o Paulo Freire para a escola mais. A gente tem que ler mais Paulo Freire, nós professores. E aqui eu esqueci, tem uma coisa que eu esqueci de falar, eu fiz um slide aqui com a questão das dinâmicas do discurso. Eu falei rapidamente, mas aqui, ó, a gente tem como que a gente começa, né, o processo de leitura. Ele começa lá nas letras e nos fonemas, e aos poucos, né, a gente vai mudando de nível no processo de leitura, até no momento que a gente chega na dimensão do discurso, que seria aí o mais amplo, né, uma visão mais ampla do texto. A gente já está vendo o texto aí relacionando com as ideologias, né, as ideologias elas estão aí no mundo, né? Não é nada palpável, mas as pessoas se agrupam em ideologias, né? Não tem como a pessoa sempre tem uma ideologia que move ela. E o discurso
que é esse texto já inserido, relacionando com as outras ideologias, com os próprios, né, a própria ideologia a que ele pertence, ele também está dialogando com ela, e está dialogando com os outros discursos de outras ideologias também. Então, a gente tem essa evolução também do aprendizado da leitura. E o Paulo Freire, ele já está nessa dimensão. Se a gente for pegar o ensino de português, nos anos 70, a gente teve a Magda Soares, que ela vai trazer a dimensão do texto para a aula de português, e isso já vai ser um escândalo na escola. A escola, o ensino tradicional de português, ele chega no máximo nas orações, né? O ensino tradicional mesmo. E aí a Magda Soares, quando ela traz o texto para contextualizar as orações, né? Para mostrar como que uma oração está relacionada com a outra, isso já é uma coisa que rompe com o ensino tradicional de português. O Paulo Freire ele já está no outro patamar, que ele já está além da Magda Soares, que veio depois, que é a proposta moderna de ensino de português com gêneros discursivos, que é exatamente a gente perceber o discurso, os gêneros textuais, que o discurso eles vão compondo gêneros textuais. Então, esse processo de aprendizado de leitura, o Paulo Freire ele já estava no nosso processo atual, aí, que vem sendo discutido nas faculdades de letras nos anos 2000. Né? Ele já tinha superado, inclusive, aquela perspectiva da Magda Soares das aulas de português. Ele já apontava para essa questão do discurso, aí, como que era importante fazer a leitura do mundo, não só a leitura dos textos. Então é isso, vou passar a bola para a Vera.